Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 2 de julho e eu vou trazer para vocês uma estimativa do auge da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, primeiro deixa eu explicar rapidamente qual é o modelo que eu utilizo. Eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que eu fiz sobre esse mesmo modelo, então quem quiser saber os detalhes técnicos, tá tudo ali. Então, aqui a ideia, só vou trazer a ideia principal. A gente divide a população entre as pessoas susceptíveis, ou seja, aquelas pessoas que ainda não têm o vírus, um pedaço dessas pessoas está em isolamento, e que é esse índice de isolamento social. Depois, uma pessoa pode se infectar, e aí ela se torna uma pessoa exposta, ou seja, ela está contaminada, mas está no período onde ela ainda não transmite o vírus, e depois desse período ela pode desenvolver sintomas, ou seja, virar um infeccioso sintomático, ou não desenvolver sintomas e ficar infeccioso assintomático. E depois disso, elas são retiradas do sistema, ou seja, ou elas começam um tratamento e daí se isolam, ou elas se recuperam, ou bem, elas vêm a óbito. Mas eu não gosto de fazer estimativas com óbitos, eu acho que a taxa varia muito mais do que outras taxas, é mais complicado falar em óbitos. Então aqui tem o sistema de equações, os coeficientes desse sistema, e aqui tem a parte mais importante do modelo, o índice de isolamento social. Então eu estou trazendo aqui para vocês o gráfico da Inloco, o site também está aqui na descrição, que mostra o isolamento social desde 1º de fevereiro até ontem, dia 1º de julho. E olha só como é que a gente estava no período pré-pandemia aqui durante fevereiro e o início de março, a gente tinha um isolamento social bem baixo. Depois que começou as medidas de distanciamento social, de isolamento social, a gente teve um pico aqui no final de março, de maior isolamento, e depois começou a decrescer, até que meio que maio e junho ficou mais ou menos estável, ainda acima dos índices anteriores. Então aqui tem uma tabelinha com esses índices médios, dividido entre segunda a sexta, sábados e domingos. Eu não estou dividindo nenhum feriado aqui, tá, pessoal? É segunda a sexta mesmo, uma conta simples, eu não fiquei vendo quando é que era feriado, quando é que não era para essa continha. Aqui tem as hipóteses sobre os coeficientes. A única hipótese que eu vou comentar é essa daqui, que a gente está supondo que tem 2,5 casos não registrados, ou seja, assintomáticos, para cada um caso registrado. Então isso daqui a gente usa aquele estudo da UFPEL, da subnotificação, a gente está utilizando isso daqui, 1 registrado, 2,5 não registrados. A modelagem também começa no dia 19 de março, que é o primeiro dia com mais de 100 casos, e a gente vai só até dia 11 de junho na calibragem dos coeficientes, por assim dizer, porque aí a gente evita erros da represagem do Rio Grande do Sul. A gente sabe que em 3 semanas essa represagem já é praticamente irrelevante. Então, fazendo todas essas contas, eu estou varrendo um monte de matemática para baixo do tapete agora, mas a gente obtém esses gráficos. Em azul são os casos oficiais, em vermelho é o gráfico que a gente obtém com esse modelo. E a gente vê que por muito tempo aqui praticamente os gráficos são indistinguíveis, e a gente tem aqui algumas épocas onde tem uma diferença maior. Essas épocas aqui são em geral próximas do fim de semana, porque a gente sabe que sábado e domingo se registram menos casos, mas não tem menos contaminações. Então a gente tem essa diferença aqui que o modelo não pega, né? Então vamos lá, vou começar a apresentar agora os cenários onde pode se desenvolver o auge. O primeiro cenário que eu vou trazer é o cenário onde a gente manteria o isolamento social atual, ou seja, a gente pega as médias de junho e vê o que acontece se essas médias se mantiverem até o fim da pandemia, né? Então a gente usa um Q de 40,2% durante os dias de semana, 43,4% nos sábados e 51,3% no domingo. Agora uma pequena pausa porque os números assustam. A gente está aqui lá pelo dia 100, se não me engano o dia hoje é o dia 104 da modelagem, e olha como a gente está baixo, a gente está num período bem inicial da pandemia. A curva em vermelho é a curva dos casos totais, ou seja, a curva que a gente está pegando, os diagnósticos,
E a curva em azul é dos casos infecciosos, ou seja, quantas pessoas estão no momento com a doença. Utilizando esses dados, observando esses gráficos, a gente tem esses dados aqui, que no dia 31 de dezembro, a gente chega perto de 1 milhão de casos. A gente chega em 957 mil casos só no estado do Rio Grande do Sul. E no final da modelagem, eu estou fazendo 500 dias de modelagem, isso dá o dia 1º de agosto de 2021, a gente pode ter até 1 milhão e 200 mil casos. O auge acontece nesse dia aqui, que é o dia 9 de novembro, e nesse dia a gente tem 608 mil casos confirmados e a gente tem 157 mil casos ativos. Esses números eles são bem difíceis da gente engolir. Eles são números altos. Eu sei que a gente está numa fase muito inicial da pandemia, a gente não chegou nem a 30 mil e eu tô aqui falando coisas de 1 milhão, né? É muito complicado a gente aceitar isso. Mas só que, eu queria deixar bem claro, isso daqui é uma modelagem. É um cenário possível. É o cenário do que aconteceria se a partir de hoje a gente não mudasse mais nada para sempre. Ou seja, se mantivessem os índices de isolamento agora de junho, durante julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Isso daqui é o que poderia acontecer. É claro que isso não vai acontecer. Por quê? Porque vão entrar medidas de lockdown. Porque vão entrar medidas de conscientização. O sistema de saúde entrando mais em colapso, as bandeiras vermelhas, as bandeiras pretas no modelo do distanciamento controlado vão ser ativadas. E esse índice de isolamento social vai aumentar, o fluxo de pessoas na rua vai cair. Então, esse primeiro modelo, ele é um modelo para mostrar que alguma coisa tem que ser feita, que não pode ficar do jeito que está. Vamos mostrar outros cenários onde outras coisas são feitas e vamos ver o impacto dessas coisas. Então, o segundo cenário que eu quero mostrar é mantendo o isolamento atual, médio, mas colocando um período de lockdown. Então aqui a gente está usando para todos os dias esse mesmo que médio, ou seja, o índice de isolamento social médio do cenário 1A, mas a gente acrescenta um período de 14 dias de lockdown, de 10 a 24 de julho. Eu até espero que a gente faça um lockdown ainda em julho, pelo menos aqui na região metropolitana, talvez na região norte, na serra, onde a situação está um pouquinho mais complicada. Eu acho que tinha que começar a pensar em lockdown. Então eu estou trazendo aqui um período de lockdown, que é um período onde o isolamento social chega aí na faixa de 70%. Eu estou sendo um pouco otimista com 70%, mas enfim. Olha a diferença que já faz. No dia 31 de dezembro a gente chega a 670 mil casos. Lá para agosto a gente continua com muitos casos, continua com 1.183.000. O auge ele vem um pouco depois, é no dia 20 de dezembro, com 600 mil casos no auge e 140 mil casos ativos no auge. Vamos comparar as duas opções, sem lockdown e com lockdown. Lembrando que a única diferença dessa modelagem é nesses 14 dias aqui. Todos os outros dias são iguais, ou seja, eu só estou supondo um lockdown. Eu estou vendo aí o que é o impacto de um e só um lockdown. Então, sem lockdown, com lockdown, a gente tem essas diferenças aqui. Então, vamos dar uma olhada. Lockdown de 14 dias adia o auge em 41 dias. A gente sai do dia 9 de novembro para o dia 20 de dezembro. Além disso, até o dia 31 de dezembro, que é uma data simbólica, o que vai acontecer no dia 31 de dezembro, a gente sai de 957 mil para 668 mil. Isso é evitar 289 mil contaminações. Isso só entre os diagnosticados, só entre os sintomáticos. E fazendo 2 semanas de lockdown. É bastante gente. E além disso, ele dá um fôlego imediato para o sistema de saúde, porque se a gente observar bem aqui o gráfico com o lockdown, aqui a escala está pequena, mas só que a gente tem um pico logo em seguida e os casos ativos começam a cair. Vou tirar o mouse aqui de cima para vocês verem. Tem um pico bem baixinho e depois começa a cair.
Aí o pessoal vai dizer, passou o pico do Rio Grande do Sul, mas só que quando sai o lockdown vai voltar o crescimento, isso é uma pena. Enfim, vamos lá, continuando. Mas essa queda nos casos ativos dá um fôlego praticamente imediato para o sistema de saúde. Dali a 2 semanas já começa a diminuir muito o número de internações. Mas a pena do lockdown, o que não funciona no lockdown, é o cenário final, né? Saiu de 1.217.000 para 1.183.000 lá em agosto do ano que vem. Ou seja, ele não mudou muito o cenário final da pandemia. E ele também não muda muito o cenário no auge. O auge continua sendo alto, embora seja bem mais tarde. Antes o auge era 608.000, aqui ficou 600.000. Os casos ativos no auge, 157.000 contra 140.000. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Um lockdown de 14 dias e depois volta tudo ao normal, ou pelo menos volta tudo como está agora, é um pouco insuficiente. Ele ajuda, mas ele não resolve o problema. Vamos ver outros cenários. Cenário 2. Vamos ver o que acontece com um pequeno aumento do isolamento social. Ou seja, a gente vai pegar o quê? O índice de isolamento social de abril, que já foi atingido. A gente passou um mês com esse isolamento social. 46,6 durante a semana, 50,2 aos sábados e 57,7 aos domingos. E olha o que já acontece. No dia 30 de dezembro já baixa para 400.000 casos, e no dia 1º de agosto de 2021, que eu estou pensando que é o fim da pandemia, a gente está aqui com 655.000 casos. Olha a comparação entre o 1A e o 2A, ou seja, manter o atual contra melhorar um pouco. E lembrando que os dois são sem lockdown. Então a gente já saiu aqui de 957.000 casos para 397.000 casos. 6% a mais de distanciamento social. 6% a mais de distanciamento social. Saiu de 40 para 46, saiu de 43 para 50, de 51 para 57, na média dá uns 6% a mais. Evita 560.000 contaminações até o dia 31 de dezembro. É um impacto muito maior do que o lockdown. Olha só, no fim da pandemia, saiu de 1.200.000 para 655.000. É praticamente a metade do número de contaminações. Aqui, o auge, ele dá um pouquinho antes, ele é antecipado, ele sai... aliás, isso ele não é antecipado não, desculpa. Ele vai 14 dias mais adiante, 300.000 contaminações a menos no auge. E aqui é a parte mais importante. Olha o número de casos ativos. Se a gente mantiver os índices atuais, a gente vai chegar com 157.000 casos ativos. Se a gente aumentar e voltar para os índices de abril, a gente vai ficar com 1/3 dos casos ativos. É 50.000, é muito menos. É muito menos gente hospitalizada. É muito menos óbitos. Porque se a gente tem muitas pessoas hospitalizadas simultaneamente, o sistema de saúde entra em colapso. A gente está no início da pandemia. E o sistema de saúde de várias regiões do Rio Grande do Sul já estão perto da sobrecarga. Eles já tiveram que criar muitos leitos, provavelmente as equipes médicas estejam sobrecarregadas. Embora os números não mostrem isso, a sobrecarga humana é um fator. Então a gente já está com o sistema de saúde sobrecarregado. Pode não estar lotado, mas sobrecarregado ele já está. E se a gente conseguir reduzir em 1/3 o número de hospitalizações, é um fôlego bom. A taxa de letalidade cai, o número de óbitos cai. Vamos continuar. Imagina agora se a gente pega o mesmo cenário de pequeno aumento no isolamento social. Estou chamando de pequeno, mas é um aumento significativo, tá, pessoal? E a gente põe um lockdown. Ou seja, junta as duas coisas. Olha só como é que já acontece. A gente já vai no dia 31 de dezembro para 250.000 casos. E no dia 1º de agosto de 2021 não chega a 600.000 casos. O auge vai lá para fevereiro de 2021. E casos ativos no auge, bem, é mais ou menos a mesma coisa, né? 40.000 casos ativos, 320.000 casos no auge. A gente sabe que o lockdown, ele não resolve o problema do auge, ele só põe o auge mais além e diminui o número de casos em datas fixas. Mas só que por que esse cenário aqui é importante? Porque a gente já está ouvindo notícias claras que
Em dezembro, janeiro, pode ter vacinação para 15, 30 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente conseguir colocar o auge para depois de dezembro ou janeiro, significa que o auge não vai ter chegado. A gente vai ter conseguido vacinar antes de chegar o pior. E esse é o objetivo principal da história. É a gente conseguir chegar no auge antes, aliás, não chegar no auge, chegar à vacinação antes do que chegar ao auge. Aqui a comparação do 2A com o 2B, a gente vê que o lockdown de 14 dias adia em 27 dias, evita 149 mil contaminações em só um lockdown de 14 dias. Se a gente colocar mais lockdown ao longo do tempo, isso daí com certeza melhora. Agora aqui, vamos fazer um cenário um pouco mais utópico. Vamos fazer um aumento real do isolamento social e sem lockdown nenhum. A gente pega o isolamento médio do fim de março, daquelas 2 semanas em que todo mundo realmente ficou em casa, em que estava todo mundo preocupado com a pandemia. E aqui os números já caem brutalmente. Olha o número de casos no auge. O auge dá em setembro agora de 2020, mas só que com menos de 120 mil casos. E 24 mil casos ativos. É a metade dos outros cenários, praticamente. Mas agora a gente pode pegar um cenário que é o pior cenário possível. O que aconteceria se a gente retornasse à normalidade, ou seja, se a gente pegasse o isolamento social médio lá do início de março? Dia 31 de dezembro a gente estaria com 1.800.000 casos. 1º de agosto não ia mudar muito, porque a pandemia já ia ter atingido nesse dia aqui a imunidade de rebanho. Isso daqui é uma grande porcentagem da população gaúcha, sei lá, uns 18% talvez, e ainda tem os casos assintomáticos. Então, a partir daqui, atingiu a imunidade de rebanho, nada mais vai se modificar, vai se contaminar poucas pessoas. O auge se dá em outubro, mas olha a quantidade de casos ativos no auge, 411 mil pessoas. É 10 vezes mais do que os cenários anteriores. Os casos registrados no auge vai ser quase 1 milhão de pacientes. Ou seja, o retorno à normalidade não é uma opção, pessoal. Isso daí claramente não é uma opção. Vamos comparar o pior cenário com o melhor cenário. O cenário 3, esse daqui é o cenário 4, aliás. Vou retorno à normalidade, com a gente conseguindo manter os níveis de isolamento social de março, lá do início de março, por um longo tempo. Sai de 1.800.000 casos para 236 mil casos. E aqui eu coloquei, precisa comentar? Eu acho que não, né? É gritante a diferença. E eu quero voltar aqui nesse cenário, o cenário 2B, o do pequeno aumento do isolamento social com o lockdown. Eu acho que esse cenário é um dos cenários que melhor vai modelar a realidade. Ele talvez seja o cenário mais próximo do futuro, do que realmente vai acontecer. Claro que tem muitos outros fatores aí que são imprevisíveis. Por exemplo, pode não ter só um lockdown, o lockdown pode ser maior. O lockdown também ele não é homogêneo, que nem esse modelo pressupõe. Ele vai ser um lockdown na região metropolitana, outro lockdown na região da Serra, outro na região norte, em diferentes períodos de tempo. E a adesão não vai ser a mesma. Então eu até não acredito que a gente vai conseguir chegar a 70% do isolamento social, mesmo fazendo o lockdown. Então acho que vão ser lockdowns maiores, talvez, de 3 semanas, e não vai conseguir chegar a 70%, provavelmente vai ficar em 60%. Se chegar em 60% na média, eu acharia ótimo, tá, pessoal? Fundamentalmente, esse vídeo é um vídeo de conscientização. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que, se puder ficar em casa, a gente tem que ficar em casa. A gente tem que se esforçar para fazer o isolamento social aumentar. A gente viu que uma diferença de 6% no isolamento social pode reduzir 60% o número de casos. Então, se a gente aumentar 1% o isolamento social, a gente reduz 10% o número de casos. Eu sei que essa conta não é bem assim, mas só que vamos pensar assim. Todo esforço conta, pessoal. Todo o esforço conta e cada esforço vai estar salvando vidas, gente. Vai estar salvando vidas, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.